Olha lá, está gravando. Então, o que a gente precisa calcular agora? A transformada de Laplace de delta de Dirac, de delta de t. No caso, a gente já vai ver delta de t menos t0, que já serve para o delta de t. É só você colocar t0 igual a zero. Né? Então, vamos ver como é que ele faz ali. Ó. Vamos acompanhar o raciocínio dele e vamos discutindo aqui na lousa. Aqui, ó, a função delta não satisfaz as condições do teorema da existência da transformada de Laplace, que a gente viu na aula 2, teorema 2.1. Mas, apesar disso, a transformada pode ser calculada formalmente. O que isso aqui significa, turma? Uma coisa que eu falava muito para vocês na época que a gente viu aquele teorema. Teorema que garantia a existência de transformada de Laplace, quando a função é seccionalmente contínua e quando ela é de ordem exponencial, módulo de f de t menor ou igual que uma constante vezes e elevado a t. Não sei se você lembra desse teorema. E eu falava para vocês, esse teorema, ele é uma condição suficiente para a existência da transformada de Laplace, mas não necessária. Tá? Justamente, a delta de Dirac é um exemplo de uma distribuição, uma função que não satisfaz as condições ali, mas tem transformada de Laplace. Por isso que a gente diz que aquelas condições do teorema não são condições necessárias, elas são suficientes apenas. Bom, como delta de t é definida como limite, bom, ele vai partir dessa ideia. Nós vamos partir da ideia da qual a gente vai partir. Partimos da seguinte ideia. Partimos da seguinte ideia. Partimos da seguinte ideia. A delta de t é igual ao limite para epsilon tendendo a zero daquelas funções dy de t, que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Claro que, consequentemente, se eu, em vez de escrever delta de t, eu escrever delta de t menos t0, eu digo que ela é o limite para epsilon tendendo a zero da dy de t menos t0. Só adaptei aqui, troquei o t por t menos t0, troquei o t por t menos t0. Vou partir dessa ideia aqui. Bom, e daí vai acontecer o quê? Como delta de t é o limite para quando epsilon tende a zero da dy de t, nós vamos definir a transformada de Laplace de delta de t como um limite da transformada de dy. Então vai ficar assim, né? Transformada de Laplace que eu quero calcular, que é a de delta de t menos t0, é a mesma coisa que transformada de Laplace do limite para epsilon tendendo a zero de dy de t menos t0, que é igual, puxa o limite para fora, limite para epsilon tendendo a zero, lembra que é uma integral, né? É a transformada de Laplace, Laplace de dy de t menos t0. Tá lá. Bom, aí você já sabe a fórmula do d de epsilon de t menos t0. Ele é 1 sobre 2s. Tem que lembrar daquilo lá, né? Olha lá, já vamos substituir aqui. Mas só lembrando, né? Para quem já esqueceu, vou botar uma OBS aqui. Qual OBS? Observação. O que seria o d epsilon de t menos t0, que apareceu aqui dentro da transformada de Laplace? De acordo com aquela fórmula que a gente viu antes, essa função aqui é 1 sobre 2 epsilon, se o t tiver entre t0 menos epsilon e t0 mais epsilon. E ela vale zero caso contrário. Zero se o t for menor ou igual que t0 menos epsilon, ou se o t for maior ou igual que t0 mais epsilon. Tá lá. Certo? Então, olha só. Voltando aqui para o giz branco, né? Então, transformada de Laplace da delta de t menos t0, como a gente já tinha escrito ali antes, é igual a o limite para epsilon tendendo a zero, da transformada de Laplace de d epsilon de t menos t0,
já tinha escrito aqui, que vai ser igual, aí vem, né, limite para epsilon tendendo a zero. O que é transformar de Laplace? Integral de zero até infinito, e elevado a menos st, de epsilon, de t menos t0, dt. Apliquei a fórmula aqui. Tá? Bom, é claro que essa integral é de zero até infinito, ela vai virar simplesmente uma integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, que é o único intervalo no qual a função é diferente de zero. Né? Então, isso dá para simplificar bem. Deixa de ser integral imprópria. Né? Fica limite. Professor, como é que você sabe que esse t0 menos epsilon não está lá para a esquerda do zero? Bom, o t0 está para a direita do zero. Né? Se você imaginar aqui o gráfico, o t0 está para cá. Então, t0 menos epsilon está aqui, t0 mais epsilon está aqui. Então, é só você considerar como o epsilon vai tender a zero no final das contas, você está interessado em epsilon pequeno, infinitamente pequeno, você pode imaginar, não precisa imaginar um epsilon gigantesco, que passou para o negativo e ferrou a transformada de Laplace. Você pode imaginar um epsilon suficientemente pequeno para ficar aqui do lado positivo. Né? Com certeza vai existir um epsilon suficientemente pequeno, tal que t0 menos epsilon já está maior do que zero. Tá legal? Então não tem problema, você não precisa se confundir aqui que a integral está começando em zero e esse extremo da esquerda vai estar negativo e vai ferrar a integral. Não, tomando um epsilon suficientemente pequeno, o t0 menos epsilon já passa aqui para o lado positivo, tá certo? E aí, continuando aqui, limite para epsilon tendendo a zero, integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, e elevado a menos st, e elevado a menos st. Bom, aí não precisa... Veja, se você já se restringiu a esse intervalo, quanto que ela vale aqui a função? 1 sobre 2 epsilon. Então vai ficar menos st vezes valor da função 1 sobre 2 epsilon dt. Tá lá. Que é uma constante, pode ir para fora, não pode ir para fora do limite, né? Mas pode ir para fora da integral, porque a integral é em t. Então vai ficar limite para epsilon tendendo a zero, 1 sobre 2 epsilon, vezes a integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, de elevado a menos st, elevado a menos st, dt. Essa integral é fácil de fazer. A gente já fez ela várias vezes aqui nesse curso. Ela fica igual. Limite para epsilon tendendo a zero, 1 sobre 2 epsilon. Resultado da integral. E elevado a menos st integral em relação a t, dividido por menos s, de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon. Esse é o resultado dessa integral. Aí como que fica isso aí? Vamos trabalhar um pouco mais aqui. Limite para epsilon tendendo a zero, 1 sobre 2 epsilon. Aí substitui, né? No lugar de t, vai ficar, abre colchetes, elevado a menos s, abre parênteses, t0 mais epsilon, menos elevado a menos s, abre parênteses, t0 menos epsilon. Fecha, fecha. É isso que a gente está aqui, certo? Tá lá. T0 mais epsilon, T0 menos epsilon. Claro que isso aqui dá para você botar... O elevado a menos S, T0, é um termo que se repete aqui, e não depende de epsilon, pode ir para fora do limite. Pode ser colocado em evidência e vai para fora do limite. Fica assim, ó. Limite para epsilon tendendo a zero, 1 sobre 2 epsilon, vezes, aí aqui dentro do colchete, elevado a menos st0, vezes elevado a menos s epsilon, menos e elevado a menos st0, vezes e elevado a mais s epsilon. Então, esse e elevado a menos st0 pode vir aqui para fora em evidência. E elevado a menos st0, aí vem o limite para epsilon tendendo a zero. E aí o que ficou aqui dentro? Ficou aqui dentro o seguinte, ó. E elevado a
E elevado a menos S epsilon menos E elevado a mais S epsilon dividido por 2 epsilon. Vamos pensar nessa expressão aqui, se ela significa alguma coisa, né? Ah, não, faltou um S também aqui, né? Desculpa, eu esqueci, olha lá, o cara acho que já me mandou a mensagem. Tinha o menos S, isso, olha que legal, pô, percebemos junto aqui, tinha o menos S. Obrigado, Vitor Hugo, obrigado por estar prestando atenção. Pô, esse professor é ruim, hein? Não tem um, não dá uma dentro. Tá aqui, ó, menos S, tinha realmente o menos S aqui dividindo, você tem razão. Menos S, e eu tinha percebido exatamente naquele momento. Pena. Pena que vocês não têm um professor melhor. Tá aqui. Menos S aqui, ó. E aqui também tem um menos S, então. Então, beleza, vai ficar um menos S aqui multiplicando. Aí dá para melhorar essa fórmula, ela fica assim, ó. Porque se eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, multiplico por menos 1 embaixo, some esse S. Certo? Multiplico por menos 1 em cima, inverte os termos aqui. Então, vai ficar E elevado a menos S T0, limite para epsilon tendendo a zero, abre parênteses, E elevado a S epsilon, menos E elevado a menos S epsilon, dividido por 2S epsilon. Opa! Agora sim. Agora sim. Bom, essa fórmula, turma, essa fórmula aqui que a gente está vendo, se a gente olhar só para essa parte aqui, ó, só para essa parte aqui, sem o S epsilon, ela é um seno hiperbólico, tá certo? De S epsilon. É a fórmula do seno hiperbólico. Seno hiperbólico de θ é igual a E elevado a θ menos E elevado a menos θ dividido por 2. Tá? Então, isso aqui é o seno hiperbólico de S epsilon dividido por S epsilon. Quer dizer, nós estamos então aqui com a seguinte fórmula: E elevado a menos S T0, limite para epsilon tendendo a zero, seno hiperbólico de S epsilon dividido por S epsilon. Certo? Seno hiperbólico de S epsilon dividido por S epsilon. Mas se eu trocar epsilon, limite tendendo a zero, se eu trocar epsilon por zero em cima e embaixo, o que vai acontecer é o seguinte: vai ficar zero dividido por zero. Tá? E ninguém quer que aconteça isso. Então eu vou apelar para aquela regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital, não sei se vocês lembram do cálculo 1. Alguém lembra de L'Hopital? Quem lembra do Marquês de L'Hopital? Nicolas Caritat era o nome dele, né, se não me engano. Conhecido como Marquês de L'Hopital. Será que eu acertei o nome? Deixa eu ver agora. Agora eu lembrei lá da minha aula de cálculo 1. Olha lá. Regra de L'Hospital, né? Cadê aqui? Olha lá. Regra de L'Hopital Rule. Tá vendo? Regra de L'Hopital. Vamos ver aqui se fala sobre ele. People. Guilherme de L'Hopital. Não tinha nada a ver com Nicolas Caritat, acho que é outro cara. Não é outro cara. Confundi os caras. Eu acho que é esse aqui, né? Guilherme de L'Hopital. Tá lá. Ele que fez essa regra de L'Hopital aqui. Será que ele vai falar aqui? Pô, mas quem que é Nicolas Caritat que eu fui falar então, hein? Deixa eu só ver aqui. Não é possível, cara. Deixa eu ver aqui. Será que não tem nada a ver nem com matemática? Não, acho que não tem o H, né? Não sei. Bom, isso aqui depois nós vamos ter que ver porque que eu confundi esse nome. Jean Antônio Nicolas de... o Marquês de Condorcet. É o Condorcet, depois nós vamos ver. O que mexeu com equações diferenciais. Ele chamava Nicolas de Caritat. Era o Condorcet. Que, sem dúvida, é importante aqui nas equações diferenciais, né? Mas não tem nada a ver com L'Hopital. L'Hopital é Guilherme François Antoine. Olha só. Cadê a regra do cara? Não mostram a regra aqui. É aquela que você deriva em cima e deriva embaixo. Olha lá, L'Hopital Rule. Vamos ver se agora aparece. Isso, essa aqui, ó. Quando o limite dá 0 sobre 0,
o limite da função de cima e da função de baixo fica 0 e 0, aí você pode derivar em cima, derivar embaixo. É essa a regra que eu quero usar, regra de L'Hopital. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar e elevado a menos st0 vezes o limite para epsilon tendendo a 0, derivada em relação a s do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico de s epsilon vezes epsilon. Né? Não, na verdade, eu estou derivando em relação a epsilon, então, vezes s. Né? Derivando em relação a epsilon. A epsilon é a variável que está tendendo a 0. Então, vai ficar s vezes cosseno hiperbólico de s epsilon, dividido por, aí deriva aqui em relação a epsilon, dá s. Aí os s's cortam, e você fica com e elevado a menos st0 vezes limite para epsilon tendendo a 0 de cosseno hiperbólico de s epsilon. Quando você faz o epsilon tender a 0, isso dá cosseno hiperbólico de 0, que é 1, tá certo? Que é igual a e elevado a menos st0 vezes 1, que é igual a e elevado a menos st0, ponto final. Então, se você voltar lá para o começo do nosso raciocínio, você acabou de descobrir uma coisa fantástica. Transformar, fechar essa aula com chave de ouro, vou até escrever em amarelo aqui. Portanto, para fechar, espetáculo aqui. Portanto, a transformada de Laplace de delta de t menos t0 é igual a e elevado a menos s t0. Tá ok? Agora, se pegarmos o importante caso particular, aonde, observação, se pegarmos o importante caso particular aonde o t0 é igual a 0, t0 igual a 0, então, substitui t0 por 0 aqui, transformada de Laplace do delta de t, agora t0 é 0, coloca t0, troca t0 por 0 aqui. Se você trocar t0 por 0 aqui, vai dar e elevado a 0, que é 1. Olha que dois resultados lindos que a gente está fechando a aula de hoje, turma. Inacreditável. Que momento histórico. Momento histórico aqui nesse curso. Momento diraquiano. Eu diria que é um momento diraquiano aqui que a gente está passando. Olha só. Olha, epa, aí não. Olha só. Você já sabia da primeira aula desse curso que a transformada de 1 é igual a 1 sobre S. Quer dizer, se no universo F por T você tem 1, no universo F1 por S você tem 1 sobre S. Agora você aprendeu o contrário. E se no universo do F1 por S eu tiver 1? Quem que eu vou ter no universo F1 por T? Agora você já sabe. É o delta de Dirac. Olha que legal. O 1, você tem o universo, você tem aqui o universo F' por T, e você tem aqui as funções f de t aqui dentro. Então, se a função f de t que você tiver for 1, ela se relaciona via transformada de Laplace com, lá no universo F1 por S, com a função 1 sobre S. Agora, você acabou de descobrir que se o 1 estiver do lado de cá, no universo F1 por S, quem é o f de t que se relaciona via transformada inversa, aqui no caso de Laplace, com ele? É a delta de Dirac. Transformada de 1 dá 1 sobre S, transformada inversa de 1 dá delta de Dirac, delta de t. Então, fechamos a aula de hoje com a transformada de Laplace da delta de Dirac dando 1, transformada de Laplace do deslocamento da delta de Dirac, delta de t menos t0, dando e elevado a menos s t0, que é um resultado fascinante, tá certo? Eu encerro aqui o vídeo da aula de hoje com grande felicidade. A gente discutiu o exercício